Onde você está neste momento? Em um ambiente protegido por uma das estruturas mais complexas e vitais do sistema solar, a magnetosfera terrestre. Esta região de influência magnética se estende por aproximadamente 65 mil quilômetros na direção do Sol e mais de 600 mil quilômetros na direção oposta, formando uma estrutura assimétrica conhecida como cauda magnetosférica. O campo magnético da Terra origina-se aproximadamente 900 quilômetros abaixo de seus pés, na interface entre o núcleo externo líquido e o manto sólido. O núcleo externo, composto por uma liga de ferro-níquel a temperaturas entre 4.000 e 6.000 °C, move-se em padrões convectivos complexos, impulsionados pelo calor residual da formação planetária e pelo decaimento radioativo de elementos como urânio, tório e potássio. Este movimento gera correntes elétricas de magnitude extraordinária, estimadas em bilhões de amperes, que produzem o campo magnético através do efeito dínamo. A intensidade do campo na superfície terrestre varia entre 25.000 e 65.000 nanoteslas, sendo mais forte nos polos magnéticos e mais fraca no equador magnético. A inclinação atual do eixo magnético, em relação ao eixo de rotação, é de aproximadamente 11,2 graus, com o polo norte magnético localizado atualmente no Ártico canadense, movendo-se em direção à Sibéria a uma velocidade de cerca de 55 km por ano. Esta migração polar não é uniforme. Registros paleomagnéticos indicam acelerações e desacelerações cíclicas relacionadas às dinâmicas do núcleo terrestre. A magnetosfera terrestre não é estática. Ela responde dinamicamente à pressão do vento solar, que varia conforme a atividade solar. Durante períodos de alta atividade solar, a pressão pode comprimir a magnetosfera até 60 mil quilômetros da Terra. Durante períodos calmos, ela pode se expandir até 100 mil quilômetros. Esta variabilidade cria um sistema de proteção adaptativo que responde automaticamente às condições espaciais. O vento solar, composto principalmente por prótons e elétrons viajando a velocidades entre 300 e 800 km por segundo, carrega uma densidade de partículas de aproximadamente 5 a 10 partículas por centímetro cúbico no espaço interplanetário próximo à Terra. Sem proteção magnética, este fluxo constante de partículas energéticas erodiria nossa atmosfera a uma taxa estimada de 1 kg por segundo. O processo de geração do campo magnético terrestre, através do geodínamo, é um dos fenômenos mais complexos da geofísica. No núcleo externo, o ferro líquido se move em células convectivas cilíndricas alinhadas com o eixo de rotação terrestre, criando o que os cientistas chamam de colunas de Taylor. Estas colunas têm diâmetros de centenas de quilômetros e se estendem por milhares de quilômetros em altura. O movimento do ferro líquido nestas colunas é influenciado pela força de Coriolis, resultante da rotação terrestre, que deflete o fluxo convectivo e cria padrões helicoidais complexos. A condutividade elétrica do ferro líquido no núcleo externo é aproximadamente 10,6 siemens por metro, cerca de 100 vezes maior que a do cobre à temperatura ambiente. Esta alta condutividade permite que as correntes elétricas persistam por longos períodos, sustentando o campo magnético. A energia necessária para manter o geodínamo é estimada em aproximadamente 0,5 terawatts, equivalente ao consumo energético de uma grande cidade. Esta energia provém de 3 fontes principais: o resfriamento secular do núcleo, 0,3 TW, a cristalização do núcleo interno, 0,1 TW, e o decaimento radioativo, 0,1 TW. O núcleo interno sólido, com um raio de aproximadamente 1.220 km, cresce continuamente à medida que o núcleo externo esfria e cristaliza. Este processo libera calor latente e elementos leves como enxofre e oxigênio, que são menos solúveis no ferro sólido. Estes elementos leves criam plumas convectivas que ascendem através do núcleo externo, alimentando o geodínamo. Simulações numéricas do geodínamo terrestre requerem supercomputadores capazes de realizar 10,15 operações por segundo. Mesmo assim,
Estas simulações capturam apenas uma fração da complexidade real do sistema, que opera em escalas espaciais desde metros até milhares de quilômetros e escalas temporais desde segundos até milhões de anos. A reversão geomagnética, quando os polos norte e sul magnéticos trocam de posição, ocorre em intervalos irregulares. Durante os últimos 20 milhões de anos, a frequência média foi de 4-5 reversões por milhão de anos. No entanto, períodos de supercron podem durar dezenas de milhões de anos sem reversões. Júpiter possui o campo magnético mais poderoso do Sistema Solar, com intensidade de superfície variando entre 4,2 e 14 Gauss, aproximadamente 20 mil vezes mais forte que o campo terrestre. Esta intensidade extraordinária resulta de um mecanismo geodínamo único, operando em condições extremas de pressão e temperatura. No interior joviano, a pressões superiores a 4 milhões de atmosferas terrestres e temperaturas de 20 mil K, o hidrogênio molecular se dissocia e seus elétrons se delocalizam, formando hidrogênio metálico líquido. Esta fase exótica da matéria, impossível de reproduzir de forma estável na Terra, possui condutividade elétrica superior à do cobre. A região de hidrogênio metálico estende-se desde aproximadamente 0,78 raios jovianos até o núcleo rochoso, criando uma camada condutiva de cerca de 46 mil quilômetros de espessura. O período de rotação de Júpiter, 9 horas e 55 minutos, gera forças de Coriolis intensas que organizam o fluxo convectivo em cilindros alinhados com o eixo de rotação. A magnetosfera joviana é a maior estrutura do Sistema Solar, com um diâmetro que excede o tamanho do Sol. Se fosse visível a olho nu da Terra, apareceria no céu com um diâmetro angular de aproximadamente 2 graus, 4 vezes o tamanho da Lua cheia. A cauda magnetosférica de Júpiter se estende além da órbita de Saturno, criando um tubo magnético de mais de 650 milhões de quilômetros. O campo magnético joviano é altamente não axissimétrico, com componentes multipolares significativos. O momento de dipolo magnético é 1,55 x 10^27 mm2, cerca de 18 mil vezes maior que o terrestre. Esta assimetria resulta da estrutura complexa das correntes no hidrogênio metálico e da influência do núcleo rochoso. As luas galileanas orbitam dentro da magnetosfera joviana, criando interações únicas. Io, com atividade vulcânica intensa, ejeta cerca de 1 tonelada por segundo de material vulcânico, principalmente dióxido de enxofre e enxofre atômico. Este material forma um touro de plasma denso ao redor de Júpiter, com temperaturas de dezenas de milhares de Kelvin. Ganímedes, com diâmetro de 5.268 km, é o único satélite do Sistema Solar, com campo magnético próprio significativo. Seu momento de dipolo magnético é aproximadamente 1,3 x 10^13 im2, gerando uma magnetosfera subsidiária dentro da joviana. Acredita-se que este campo resulte de um oceano de água salgada, condutivo entre camadas de gelo. A interação entre as luas e o campo magnético joviano gera correntes de Alfvén, tubos de fluxo magnético que conectam as luas ao planeta. A corrente entre Io e Júpiter transporta aproximadamente 5 milhões de amperes, dissipando cerca de 1 trilhão de watts na atmosfera joviana e criando pontos auróreos brilhantes nos polos magnéticos. Saturno apresenta um dos maiores mistérios do magnetismo planetário. Seu campo magnético está alinhado com o eixo de rotação com precisão de 0,06 graus, uma simetria que desafia modelos teóricos atuais do efeito dínamo. Esta precisão extraordinária contrasta com todos os outros planetas conhecidos, que exibem inclinações magnéticas significativas. O campo magnético saturniano possui intensidade de superfície entre 0,2 e 0,8 Gauss, aproximadamente 600 vezes mais forte que o terrestre. O momento de dipolo magnético é 4,6 x 10^25 m2, cerca de 550 vezes maior que o da Terra. Apesar desta intensidade considerável,
é 25 vezes mais fraco que o campo joviano. A estrutura interna de Saturno assemelha-se à de Júpiter, com o hidrogênio metálico líquido estendendo-se desde 0,6 raios saturnianos até o núcleo. No entanto, a menor massa de Saturno, 95 massas terrestres versus 318 de Júpiter, resulta em pressões e temperaturas menores no interior, afetando as propriedades do hidrogênio metálico e, consequentemente, o geodínamo. A simetria axial perfeita do campo saturniano sugere que o geodínamo opera em um regime dinâmico diferente do joviano ou terrestre. Uma hipótese propõe que uma camada condutora estável próxima ao núcleo domina a geração do campo, suprimindo componentes não axissimétricos. Outra teoria sugere que a estrutura interna de Saturno promove convecção axialmente simétrica. O sistema de anéis de Saturno interage complexamente com a magnetosfera. As partículas dos anéis, compostas principalmente por gelo de água com traços de material rochoso, possuem tamanhos desde micrômetros até dezenas de metros. Quando bombardeadas por radiação magnética, estas partículas podem adquirir cargas elétricas e influenciar a dinâmica magnetosférica. Os spokes, raios, observados nos anéis B de Saturno, são fenômenos eletrostáticos relacionados ao campo magnético. Partículas de poeira micron-sized levitam acima do plano dos anéis, devido a forças eletrostáticas, criando estruturas radiais temporárias que rotacionam com o período magnético do planeta. Enceladus orbita dentro da magnetosfera saturniana e contribui significativamente para a população de partículas energéticas. Os geysers de vapor d'água e partículas de gelo ejetados dos Tiger Stripes no Polo Sul fornecem aproximadamente 150 kWh de material, que se ioniza e fica confinado nas linhas de campo magnético. A magnetosfera de Saturno exibe periodicidades complexas relacionadas ao período de rotação planetário. As emissões de rádio quilométricas saturnianas, SKR, variam com período de 10 horas e 47 minutos, ligeiramente diferente do período de rotação atmosférico. Esta diferença sugere que o campo magnético rotaciona solidamente com o interior do planeta, enquanto a atmosfera possui dinâmica independente. Marte representa um caso único de perda catastrófica de campo magnético planetário. Evidências paleomagnéticas indicam que Marte possuiu um campo magnético global há aproximadamente 4,1 bilhões de anos, durante o período noaquiano, quando sua atividade vulcânica e tectônica eram intensas. O campo magnético marciano antigo tinha intensidade estimada entre 10 e 100 microteslas na superfície, comparável ao campo terrestre atual. Este campo era gerado por um geodínamo ativo no núcleo marciano, composto por ferro-níquel líquido, com raio estimado entre 1.700 e 1.850 quilômetros. A cessação do geodínamo marciano ocorreu durante o período Hesperiano, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Este colapso magnético coincidiu com a diminuição da atividade vulcânica global e o fim do período de bombardeamento pesado tardio. A causa primária foi o resfriamento acelerado do núcleo marciano devido ao menor tamanho planetário e a consequente maior taxa de perda de calor. Marte possui apenas 11% da massa terrestre e 53% do raio, resultando em uma relação superfície-volume desfavorável para a retenção de calor interno. Modelos termais indicam que o núcleo marciano solidificou parcialmente, interrompendo as correntes convectivas necessárias para o geodínamo. Evidências do campo magnético antigo persistem nas rochas crustais, particularmente no hemisfério sul. Estas anomalias magnéticas crustais atingem intensidades de até 500 nanoteslas a 150 quilômetros de altitude, criando faixas magnéticas que lembram as dorsais oceânicas terrestres. A maior concentração localiza-se na região Terra Ciméria, Terra Sirenum. A cratera de impacto Hellas, com 2.300 quilômetros de diâmetro, exibe uma notável ausência de magnetização, sugerindo que o impacto que a formou
ocorreu após a cessação do geodínamo global. Isto fornece uma idade mínima para o colapso magnético de aproximadamente 4,0 bilhões de anos. Sem proteção magnetosférica global, Marte perdeu a maior parte de sua atmosfera primitiva através de escape atmosférico induzido pelo vento solar. A taxa atual de perda atmosférica é aproximadamente 100 gramas por segundo para oxigênio e 25 gramas por segundo para hidrogênio, medida pela sonda MAVEN. Durante os primeiros bilhões de anos após a perda do campo magnético, a taxa de escape atmosférico era ordens de magnitude maior devido ao vento solar mais intenso do Sol jovem. Estimativas sugerem que Marte perdeu o equivalente a uma atmosfera de pressão de 1 bar ou mais através deste processo. As mini-magnetosferas locais criadas pelas anomalias crustais fornecem proteção limitada contra o vento solar. Estas regiões podem atingir altitudes de várias centenas de quilômetros, criando guarda-chuvas magnéticos localizados que reduzem a taxa de escape atmosférico em suas vizinhanças. Medições da sonda Mars Global Surveyor revelaram que as anomalias magnéticas crustais são organizadas em faixas aproximadamente paralelas, sugerindo um processo de formação similar ao seafloor spreading terrestre. Isto implica que Marte pode ter tido tectônica de placas ativa durante sua era magnética. Vênus, com 95% da massa terrestre e 82% do volume, deveria teoricamente possuir geodínamo ativo. No entanto, medições das sondas Venera, Pioneer Venus e Magellan confirmaram que Vênus possui apenas um campo magnético induzido fraco, com intensidade máxima de apenas 25 nanoteslas, menos de 0,05% do campo terrestre. A ausência de campo magnético intrínseco em Vênus resulta primariamente de sua rotação extremamente lenta. O período de rotação venusiano é 243 dias terrestres e a rotação é retrógrada, oposta à direção orbital. Esta rotação lenta é insuficiente para gerar as forças de Coriolis necessárias para organizar a convecção no núcleo em padrões que sustentem um geodínamo. O núcleo venusiano tem raio estimado entre 3.000 e 3.400 quilômetros, similar ao terrestre. Modelos térmicos sugerem que o núcleo pode estar parcial ou completamente líquido devido ao aquecimento por maré gravitacional da crosta venusiana extremamente rígida. No entanto, sem rotação adequada, o núcleo líquido não pode manter correntes convectivas organizadas. A rotação retrógrada lenta de Vênus pode resultar de um impacto gigante durante a formação planetária ou de efeitos de maré solar cumulativos ao longo de bilhões de anos. O momento angular rotacional atual de Vênus é apenas 2,4 x10 por 29 kWh, comparado com 7,1 x10 por 33 kWh da Terra. Sem proteção magnetosférica, a atmosfera venusiana interage diretamente com o vento solar, criando uma ionosfera densa que atua como um obstáculo condutor. Esta interação gera correntes elétricas de aproximadamente 10⁶ amperes que fluem na ionosfera venusiana, criando um campo magnético induzido que varia com a intensidade do vento solar. A atmosfera venusiana, composta por 96,5% de CO2 e 3,5% de N2, possui pressão superficial de 92 bar, equivalente à pressão a 920 metros de profundidade nos oceanos terrestres. Esta atmosfera densa oferece proteção física contra a radiação de partículas energéticas, compensando parcialmente a ausência de proteção magnética. O escape atmosférico em Vênus ocorre principalmente através de processos não térmicos na exosfera. A taxa de perda de hidrogênio é aproximadamente 2,1025 átomos por segundo, resultando de fotodissociação de vapor d'água na atmosfera superior. Esta perda de hidrogênio ao longo de bilhões de anos contribuiu para a escassez de água em Vênus. Evidências isotópicas sugerem que Vênus possuiu quantidades substanciais de água no passado. A razão deutério-hidrogênio na atmosfera venusiana é 150 vezes maior que a terrestre.
indicando escape preferencial de hidrogênio leve e concentração do deutério pesado. Isto implica que Vênus perdeu o equivalente a oceanos de água. A superfície venusiana exibe evidências de vulcanismo extensivo, com mais de 80% da superfície coberta por planícies vulcânicas. A datação por crateras sugere ressurfaciamento global há aproximadamente 500-700 milhões de anos, possivelmente através de eventos vulcânicos catastróficos relacionados à dinâmica térmica do manto. O efeito Greenhouse extremo em Vênus, com temperatura superficial de 462, resulta da combinação de alta concentração de CO2, vapor d'água residual e nuvens de ácido sulfúrico que criam múltiplas camadas de absorção infravermelha. A opacidade atmosférica no infravermelho é tão alta que a superfície emite negligível radiação diretamente para o espaço. Mercúrio surpreende por manter um campo magnético detectável, apesar de seu pequeno tamanho, apenas 38% do diâmetro terrestre. Com massa de 0,055 massas terrestres, Mercúrio deveria ter esfriado e solidificado completamente há bilhões de anos, cessando qualquer atividade geodínamo. O campo magnético mercuriano possui intensidade de superfície entre 200 e 700 nanoteslas, aproximadamente 1% do campo terrestre. O momento de dipolo magnético é 4,8 10^12 am2, cerca de 5.000 vezes menor que o terrestre. Esta intensidade, embora fraca, é suficiente para criar uma magnetosfera detectável. O núcleo de Mercúrio é proporcionalmente o maior do Sistema Solar, ocupando aproximadamente 75% do raio planetário. Este núcleo gigantesco resulta da remoção do manto por impactos durante a formação planetária ou de condições de alta temperatura na nebulosa solar interna que impediram a acreção de silicatos. A manutenção do geodínamo mercuriano pode resultar de efeitos de maré gravitacional do Sol. A excentricidade orbital de Mercúrio, 0,206, e sua ressonância spin-órbita 3.2 criam variações periódicas na força de maré que podem sustentar convecção residual no núcleo externo líquido. Modelos térmicos indicam que Mercúrio possui um núcleo interno sólido com raio de aproximadamente 500 km, cercado por uma camada líquida de 200-300 km de espessura. A cristalização lenta do núcleo interno libera calor latente e elementos leves, alimentando convecção fraca no núcleo externo. A proximidade de Mercúrio ao Sol, 0,31-0,47 AU, resulta em condições extremas para sua magnetosfera. A pressão dinâmica do vento solar varia entre 10 e 100 nanopascais, 10 vezes maior que na órbita terrestre. Esta pressão comprime a magnetosfera mercuriana até dimensões de apenas 1,5 raios planetários na direção solar. Durante o periélio mercuriano, a magnetosfera pode ser comprimida até quase tocar a superfície planetária. Esta compressão extrema cria condições únicas onde partículas energéticas do vento solar podem interagir diretamente com a exosfera mercuriana, liberando átomos neutros por sputtering. A exosfera de Mercúrio, composta principalmente por oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio, resulta de sputtering pela radiação solar e impacto de micrometeoritos. A baixa gravidade mercuriana, 38% da terrestre, permite que estes átomos escapem facilmente, criando uma tênue cauda cometária observável espectroscopicamente. Observações da sonda Messenger revelaram variações significativas na intensidade do campo magnético mercuriano, com flutuações de até 50% em escalas temporais de minutos. Esta variabilidade extrema sugere que o geodínamo mercuriano opera próximo ao limiar de estabilidade. A assimetria norte-sul do campo magnético mercuriano é pronunciada, com o hemisfério norte exibindo intensidade 50% maior que o sul. Esta assimetria pode resultar de estrutura heterogênea no núcleo ou de efeitos de indução na crosta condutiva rica em ferro. Urano e Netuno, os gigantes gelados do sistema solar exterior,
exibem campos magnéticos com geometrias radicalmente diferentes dos planetas internos. Estas anomalias fornecem insights únicos sobre a diversidade de processos geodínamo em condições extremas. O campo magnético de Urano possui intensidade de superfície variando entre 0,1 e 1,0 Gauss, com momento de dipolo magnético de 3,8 × 10^24 am2, cerca de 50 vezes maior que o terrestre. No entanto, a característica mais notável é sua orientação. O eixo magnético está inclinado 58,6 graus em relação ao eixo de rotação e deslocado 0,31 raios planetários do centro. Netuno apresenta anomalias similares, com intensidade magnética de 0,1 a 1,0 Gauss e momento de dipolo de 2,2, 10,24 am2. O eixo magnético netuniano está inclinado 46,8 graus em relação ao eixo rotacional e deslocado 0,55 raios planetários do centro. Estas geometrias anômalas contradizem modelos clássicos de geodínamo que prevêem alinhamento próximo entre eixos magnético e rotacional. A explicação mais aceita envolve a estrutura interna peculiar dos gigantes gelados, drasticamente diferente dos gigantes gasosos. Urano e Netuno possuem núcleos rochosos com massa de 0,5, 3,0 massas terrestres, cercados por um oceano de gelo quente, uma mistura de água, metano e amônia em estado líquido, plasma mantida por pressões de 100-600 GPa e temperaturas de 2.000-5.000 K. Este oceano de gelo quente possui condutividade elétrica intermediária, suficiente para sustentar correntes elétricas, mas não tão alta quanto o hidrogênio metálico joviano. A convecção térmica e composicional neste meio gera o campo magnético através de um mecanismo geodínamo distribuído não centralizado. A rotação de Urano, com período de 17,24 horas, é complicada por sua obliquidade extrema de 97,8 graus. O planeta essencialmente rola de lado em sua órbita. Esta orientação resulta de um impacto gigante durante a formação planetária, que reorganizou dramaticamente a estrutura interna. Durante o encontro da Voyager 2 com Urano em 1986, o polo magnético sul estava aproximadamente alinhado com a direção solar, criando uma configuração magnetosférica única. A magnetosfera uraniana assume forma de saca-rolhas conforme o planeta rotaciona, com o eixo magnético variando sua orientação relativa ao vento solar. Netuno, com período de rotação de 16,11 horas, mantém obliquidade normal de 28,3 graus. No entanto, seu campo magnético exibe variabilidade temporal extrema. Durante as observações da Voyager 2 em 1989, a intensidade magnética variou significativamente em escalas de horas, sugerindo um geodínamo altamente dinâmico. A variabilidade do campo netuniano pode resultar de instabilidades convectivas no oceano de gelo condutor. Simulações numéricas indicam que geodínamos em fluidos de condutividade intermediária podem exibir comportamento caótico, com reversões e flutuações frequentes. As magnetosferas de Urano e Netuno são relativamente pequenas devido à baixa densidade do vento solar, a 19,30 AU. A pressão dinâmica solar é 300-900 vezes menor que na órbita terrestre, permitindo que campos magnéticos relativamente fracos mantenham magnetosferas substanciais. Modelos de plasma magnetosférico sugerem que Urano e Netuno podem exibir auroras com geometrias complexas devido à orientação anômala dos campos magnéticos. As auroras não se concentrariam nos polos geográficos, mas seguiriam as linhas de campo magnético inclinadas, criando padrões luminosos únicos. A descoberta de campos magnéticos anômalos em Urano e Netuno revolucionou nossa compreensão da diversidade de processos geodínamo. Estes planetas demonstram que campos magnéticos planetários podem se formar em condições muito diferentes daquelas dos planetas internos ou gigantes gasosos, expandindo significativamente o espectro de mundos potencialmente magnetizados. Além dos planetas principais,
Várias luas do Sistema Solar exibem campos magnéticos intrínsecos ou induzidos que revelam aspectos fundamentais sobre estrutura interna e interações com ambientes magnetosféricos planetários. Ganymedes, a maior lua do Sistema Solar com diâmetro de 5.268 km, é o único satélite com campo magnético intrínseco substancial. O momento de dipolo magnético ganymediano é 1,3 × 10⁻13 am2, cerca de 30 vezes menor que Mercúrio, mas suficiente para criar uma magnetosfera própria dentro da Joviana. O campo magnético de Ganymedes resulta provavelmente de um geodínamo operando em seu núcleo de ferro líquido. Modelos térmicos indicam que Ganymedes possui diferenciação interna completa, com núcleo metálico de raio 700-900 km, cercado por um manto rochoso e camadas de gelo, água líquida. A manutenção do geodínamo ganymediano requer fonte de energia para impulsionar convecção no núcleo. As principais candidatas são resfriamento secular, cristalização do núcleo interno e aquecimento por maré gravitacional de Júpiter. A ressonância orbital 1,2/4 com Europa e Io pode fornecer energia de maré suficiente. A magnetosfera de Ganymedes possui dimensões de aproximadamente 4 ou 6 raios ganymedianos, variando conforme a posição orbital dentro da magnetosfera joviana. Durante a passagem pelos setores de campo magnético joviano mais intensos, a magnetosfera ganymediana é comprimida significativamente. Europa não possui campo magnético intrínseco, mas exibe campo induzido variável com amplitude de até 120 nanoteslas. Este campo resulta da interação entre o oceano subsuperficial condutor e o campo magnético joviano variável, conforme Europa orbita Júpiter. O Oceano Europano, localizado 15-25 km abaixo da crosta gelada, possui profundidade estimada de 60-150 km, 10 vezes mais profundo que os oceanos terrestres. A condutividade elétrica da água salgada permite correntes induzidas quando exposta a campos magnéticos variáveis. As medições da sonda Galileu confirmaram que o campo induzido europano varia com período orbital de 3,55 dias, sincronizado com as variações do campo magnético joviano experimentadas pela Lua. Esta correlação fornece evidência robusta para a existência do oceano subsuperficial. Calisto exibe comportamento magnético similar ao de Europa, com campo induzido de até 38 nanoteslas. No entanto, a resposta indutiva é mais fraca, sugerindo menor condutividade interna. Isto implica que Calisto pode possuir oceano menos salino ou camada condutiva menos desenvolvida que Europa. Io não apresenta campo magnético detectável, apesar de sua atividade vulcânica intensa. A ausência de campo sugere que Io não possui núcleo líquido substancial, ou que o vulcanismo remove eficientemente o calor necessário para manter convecção no núcleo. No sistema saturniano, Titã exibe campo magnético induzido fraco durante encontros com setores específicos da magnetosfera saturniana. A resposta indutiva implica camada condutiva interna, possivelmente um oceano de água salgada 50-200 km abaixo da superfície gelada. A condutividade requerida para explicar as observações magnéticas de Titã sugere salinidade oceânica de 5-15 partes por mil, similar aos oceanos terrestres. Esta concentração salina seria sustentada por lixiviação de minerais da base rochosa e possível atividade hidrotermal. Encelados, com apenas 504 km de diâmetro, não exibe campo magnético detectável com instrumentação atual. No entanto, a atividade dos geysers no Polo Sul sugere oceano subsuperficial, que poderia, em princípio, gerar campo induzido se submetido a variações magnéticas adequadas. A ausência de detecção magnética em Encélados pode resultar de limitações instrumentais, geometria orbital desfavorável ou características específicas do oceano, profundidade, salinidade, temperatura, que reduzem a resposta indutiva abaixo do limiar de detecção.
O estudo dos campos magnéticos antigos através de paleomagnetismo fornece insights cruciais sobre a evolução térmica e dinâmica de planetas terrestres. Registros paleomagnéticos revelam histórias complexas de ativação, intensificação, enfraquecimento e cessação de geodínamos planetários. Na Terra, o registro paleomagnético estende-se por 3,5 bilhões de anos através de rochas magnetizadas durante sua formação. As rochas mais antigas com magnetização detectável são os zircões de Jack Hills, Austrália, com idades de até 4,4 bilhões de anos. Estes grãos preservam evidências de campo magnético terrestre já durante o Adeano. A intensidade do campo magnético terrestre variou significativamente ao longo da história geológica. Durante o Arqueano, 3,8-2,5 Ga, a intensidade era 30-50% da atual. Um período de intensificação dramática ocorreu durante o Paleoproterozoico, 2,5-1,6 Ga, coincidindo com a oxigenação atmosférica. Reversões geomagnéticas, mudanças na polaridade do campo magnético, ocorrem em intervalos irregulares. Durante os últimos 160 milhões de anos, a frequência de reversões variou de 0, durante supercrons, até 10 por milhão de anos. O Cretáceo Quiet Period, 121,83 MA, representa o supercron mais recente. O processo de reversão geomagnética dura tipicamente em 1000 anos, durante os quais a intensidade do campo diminui drasticamente antes de se reestabelecer com polaridade oposta. Durante essas transições, a proteção contra a radiação cósmica é reduzida, podendo afetar a evolução biológica. Em Marte, o paleomagnetismo revela uma história geodínamo mais simples, mas dramática. As rochas crustais formadas antes de 3,8 Ga preservam magnetização intensa, enquanto formações posteriores mostram a ausência quase completa de campo magnético global. A dicotomia crustal marciana, hemisfério sul altamente magnetizado versus hemisfério norte fracamente magnetizado, pode resultar da cessação progressiva do geodínamo durante um período de impactos massivos que alteraram a estrutura crustal hemisférica. Meteoritos marcianos fornecem registros paleomagnéticos complementares. O meteorito ALH 8Q4001, com idade de 4,09 Ga, preserva magnetização consistente com campo marciano de 0,5-50 microteslas. Meteoritos mais jovens, 1,3 Ga, mostram ausência de magnetização primária. A Lua, embora atualmente sem campo magnético global, preserva evidências de geodínamo antigo em rochas Apolo. Amostras lunares de 3,9-3,6 Ga exibem magnetização natural remanente, indicando campo de 20-110 microteslas na superfície lunar. O geodínamo lunar operou provavelmente devido ao aquecimento por maré da Terra proximal durante a recessão lunar inicial. Conforme a Lua se afastou, as forças de maré diminuíram, cessando a convecção no núcleo lunar e terminando o campo magnético. Vênus não oferece acesso direto a rochas para paleomagnetismo, mas modelagem térmica sugere que pode ter possuído geodínamo durante os primeiros bilhões de anos, se a rotação fosse mais rápida. A desaceleração por maré solar pode ter cessado o geodínamo venusiano precocemente. O paleomagnetismo de asteroides, preservado em meteoritos, revela que corpos pequenos também podem ter mantido campos magnéticos. O meteorito Allende preserva evidências de campo de 54 microteslas no asteroide Parent Body, indicando diferenciação completa e geodínamo ativo. As interações entre magnetosferas planetárias e ionosferas criam sistemas acoplados complexos que controlam a dinâmica atmosférica superior e o escape de partículas para o espaço. Estes processos são fundamentais para compreender a evolução atmosférica de longo prazo. Na Terra, o acoplamento magnetosfera-ionosfera transfere aproximadamente 100 GeV de energia durante períodos de atividade geomagnética intensa. Esta energia alimenta correntes aurorais de até 1 milhão de amperes, que fluem ao longo das linhas de campo magnético entre a magnetosfera e a ionosfera polar.
As correntes de Birkeland, descobertas por medições satelitais, transportam cargas elétricas entre altitudes de 100 km, ionosfera, e 10.000 km, magnetosfera. Estas correntes fecham circuitos elétricos de escala planetária que conectam fenômenos de diferentes regimes: plasma magnetosférico e gás parcialmente ionizado atmosférico. O sistema de correntes ionosféricas durante tempestades geomagnéticas pode induzir campos magnéticos de centenas de nanoteslas na superfície terrestre. Estas variações induzem correntes elétricas em condutores extensos, linhas de transmissão, oleodutos, causando interferências tecnológicas. Em Júpiter, o acoplamento com Io cria o sistema de correntes mais poderoso do Sistema Solar. O fluxo de plasma entre Io e Júpiter transporta 5 milhões de amperes através de um tubo de fluxo magnético com resistência de 0,2 ohms, dissipando 5 TW na atmosfera joviana. Esta energia é suficiente para aquecer a termosfera joviana, a temperaturas de 900-1400 K, muito superiores às previstas por aquecimento solar sozinho. O aquecimento auroral explica a extensão vertical exagerada da atmosfera superior joviana, observada por ocultações estelares. Saturno exibe acoplamento magnetosfera-ionosfera mais fraco devido à menor densidade de plasma em sua magnetosfera. No entanto, as interações com Encelados criam um sistema secundário onde o vapor d'água ejetado pelos geysers se ioniza e fica confinado magneticamente. Em planetas sem magnetosfera global, Marte, Vênus, a ionosfera interage diretamente com o vento solar, criando boundary layers complexas onde plasma planetário e solar se misturam. Estas regiões são locais de escape atmosférico preferencial através de processos como Pickup Ion Escape. O escape por Pickup Ions ocorre quando átomos neutros da exosfera são ionizados por radiação solar ou impacto eletrônico, tornando-se susceptíveis ao campo magnético do vento solar. Uma vez ionizados, são capturados pelo vento solar e removidos permanentemente da atmosfera planetária. Em Marte, a taxa de escape por Pickup Ions varia sazonalmente devido às mudanças na composição atmosférica. Durante tempestades de poeira globais, a taxa de escape de oxigênio pode aumentar 10 vezes devido ao aquecimento atmosférico e elevação da exobase. A influência dos campos magnéticos estelares sobre sistemas planetários estende significativamente o conceito de zona habitável, além de considerações puramente térmicas. O vento estelar e erupções magnéticas podem alterar dramaticamente as condições atmosféricas planetárias. O Sol jovem, Unga, possuía campo magnético mais intenso e atividade muito maior que atualmente. A taxa de perda de massa solar era 100.000 vezes maior, criando vento solar denso e energético que erodia atmosferas planetárias muito mais eficientemente. Durante este período, planetas como Marte e Vênus foram submetidos a pressões de vento solar extremas. Modelagem numérica indica que Marte perdeu pressão atmosférica equivalente a 1,7 bar durante os primeiros bilhões de anos, principalmente através de escape hidrodinâmico e sputtering atmosférico. A evolução da atividade solar seguiu a lei de Schumann. A rotação estelar e a atividade magnética diminuem proporcionalmente ao inverso da raiz quadrada da idade. Esta desaceleração resulta do travamento magnético com o vento estelar, que remove o momento angular da estrela. Estrelas jovens do tipo solar, T Tauri, podem exibir campos magnéticos de quilogauss e erupções com energia 10⁴ vezes maiores que as maiores erupções solares modernas. Planetas em sistemas de estrelas, T Tauri, experimentam condições de radiação extremas que podem remover atmosferas completamente. A zona habitável magnética define a região orbital onde planetas podem manter atmosferas substanciais contra a erosão pelo vento estelar. Esta zona é tipicamente mais restrita que a zona habitável térmica, especialmente para estrelas jovens ou ativas. Planetas em órbitas próximas de estrelas anãs, M,
enfrentam desafios magnéticos únicos. Estas estrelas mantêm atividade magnética alta por bilhões de anos devido à convecção completa, bombardeando planetas na zona habitável com vento estelar intenso e erupções frequentes. A sincronização de maré, comum para planetas em zona habitável de anãs M, pode afetar drasticamente a geração de campos magnéticos planetários. Planetas tidally locked podem ter dificuldade em manter geodínamos devido à rotação lenta, deixando-os vulneráveis ao vento estelar. Campos magnéticos planetários fortes podem criar bow-shocks distantes que deflectem eficientemente o vento estelar. A distância do bow-shock varia como a raiz sexta da intensidade do campo magnético, tornando campos intensos desproporcionalmente eficazes na proteção atmosférica. Interações entre campos magnéticos planetários e estelares podem gerar aquecimento por reconexão magnética. Para planetas próximos de estrelas ativas, este aquecimento pode ser significativo, potencialmente alterando perfis de temperatura atmosférica e química. A detecção de campos magnéticos exoplanetários é extremamente desafiadora com tecnologia atual. Técnicas propostas incluem observação de emissões de rádio sincrotrônicas, variações de trânsito durante tempestades estelares e polarimetria de luz espalhada. A dependência crescente da civilização moderna de tecnologia espacial torna os campos magnéticos planetários fatores críticos para a infraestrutura tecnológica. Variações geomagnéticas afetam sistemas que vão desde GPS até redes elétricas continentais. O GPS requer correções ionosféricas precisas para manter a acurácia de posicionamento. Durante tempestades geomagnéticas, irregularidades ionosféricas podem degradar a acurácia GPS de metros para dezenas de metros, afetando navegação de precisão e agricultura de precisão. Satélites em órbita baixa terrestre experimentam arrasto atmosférico aumentado durante atividade geomagnética devido ao aquecimento e expansão da termosfera. O aumento do arrasto pode reduzir vidas orbitais em 50% durante tempestades solares intensas. A anomalia magnética do Atlântico Sul, onde o campo geomagnético é localmente fraco, expõe satélites à radiação aumentada. Componentes eletrônicos experimentam single event upsets e degradação acelerada nesta região, requerendo shielding adicional ou órbitas evitativas. Correntes induzidas geomagneticamente, GIC, em sistemas de transmissão elétrica, podem causar danos em transformadores durante tempestades geomagnéticas severas. O evento de Quebec em 1989 causou blackout total da rede elétrica devido à GIC induzida por atividade solar. Pipelines e cabos submarinos também são afetados por GIC, que podem acelerar corrosão eletroquímica. Sistemas de proteção catódica devem compensar variações geomagnéticas para manter eficácia anticorrosiva. A exploração de Marte requer consideração cuidadosa da ausência de proteção magnética global. Astronautas em missões de superfície receberiam doses de radiação cósmica 100 vezes maiores que na Terra, necessitando habitats blindados e missões de duração limitada. Habitats marcianos poderiam utilizar campos magnéticos artificiais para deflectir radiação. Propostas incluem solenoides supercondutores de escala quilométrica que criariam mini-magnetosferas locais, proporcionando proteção comparável ao campo terrestre. Para missões interplanetárias, campos magnéticos artificiais poderiam reduzir exposição à radiação durante trânsito. Conceitos de magnetic sail usariam campos magnéticos de grande escala para interagir com o vento solar, fornecendo propulsão e proteção simultâneas. A terraformação de Marte poderia incluir restauração artificial de campo magnético planetário. Propostas teóricas envolvem inductores orbitais gigantes ou alteração da rotação planetária para reativar o geodínamo natural. Detecção de campos magnéticos exoplanetários revolucionaria a avaliação de habitabilidade. Missões futuras como o telescópio espacial Nancy Grace Roman podem detectar auroras exoplanetárias,
inferindo campos magnéticos e atmosferas substantivas. A comparação dos campos magnéticos planetários do Sistema Solar revela uma diversidade extraordinária de processos geodínamo, estruturas magnetosféricas e histórias evolutivas. Esta diversidade fornece um laboratório natural para compreender como campos magnéticos se formam, evoluem e influenciam a habitabilidade planetária. A Terra representa um caso especial de campo magnético estável e duradouro que permitiu a preservação atmosférica e desenvolvimento de vida complexa durante bilhões de anos. O geodínamo terrestre opera em um regime dinâmico que mantém intensidade adequada para a proteção magnetosférica sem variações extremas, que prejudicariam a estabilidade climática. Júpiter demonstra como massa e composição podem amplificar enormemente a intensidade magnética. O hidrogênio metálico joviano cria o geodínamo mais poderoso do Sistema Solar, gerando uma magnetosfera que domina o ambiente de radiação de todo o sistema joviano e influencia profundamente a evolução de suas luas. Saturno apresenta o enigma de simetria axial perfeita que desafia modelos teóricos atuais. A interação única entre campo magnético, sistema de anéis e luas cria um laboratório de física de plasma impossível de reproduzir artificialmente, oferecendo insights sobre processos eletromagnéticos fundamentais. Marte serve como exemplo cautionary de perda catastrófica de proteção magnética. A cessação do geodínamo marciano, há 3,8 bilhões de anos, iniciou uma transformação irreversível de mundo potencialmente habitável para deserto frio e irradiado, demonstrando a importância crítica dos campos magnéticos para a habitabilidade de longo prazo. Vênus ilustra as consequências da ausência de proteção magnética em combinação com o efeito greenhouse extremo. A rotação lenta venusiana impede geração de campo magnético adequado, contribuindo para a perda de água e desenvolvimento de condições superficiais hostis à vida. Mercúrio surpreende ao manter campo magnético residual, apesar de tamanho pequeno, sugerindo que processos geodínamo podem operar em condições mais diversas que previamente imaginado. A proximidade solar extrema cria condições magnetosféricas únicas que testam os limites da proteção magnética. Urano e Netuno redefinem nossa compreensão da diversidade geodínamo, através de geometrias magnéticas anômalas que resultam de estruturas internas exóticas. Estes gigantes gelados demonstram que campos magnéticos podem se formar através de processos radicalmente diferentes daqueles dos planetas internos. As descobertas sobre campos magnéticos de luas, especialmente Ganimedes, e os campos induzidos de Europa e Calisto expandem o conceito de mundos magnetizados para incluir satélites. Estes campos revelam estruturas internas e podem indicar oceanos subsuperficiais potencialmente habitáveis. O paleomagnetismo fornece registros históricos que revelam como campos magnéticos evoluem ao longo de bilhões de anos. Na Terra, estes registros documentam mudanças dramáticas na intensidade e comportamento do geodínamo correlacionadas com eventos geológicos e biológicos maiores. A pesquisa futura em campos magnéticos planetários se beneficiará de missões espaciais avançadas, simulações numéricas aprimoradas e detecção de campos magnéticos exoplanetários. A compreensão detalhada dos geodínamos será crucial para avaliar habitabilidade em sistemas planetários além do solar. Missões planejadas para a Europa e Encelados investigarão campos magnéticos induzidos como indicadores de oceanos subsuperficiais. A confirmação de oceanos condutor expandiria dramaticamente o número de ambientes potencialmente habitáveis no Sistema Solar. O desenvolvimento de campos magnéticos artificiais para a proteção de habitats espaciais representa uma fronteira tecnológica emergente. Sucesso nesta área permitiria a exploração humana sustentável de mundos sem proteção magnética natural. A busca por campos magnéticos exoplanetários, através de observações aurorais, emissões de rádio e interações com ventos estelares,
revolucionará nossa compreensão da prevalência de proteção magnética em sistemas planetários distantes. Ultimately, o estudo comparativo dos campos magnéticos planetários demonstra que a proteção magnética é simultaneamente rara e essencial para a habitabilidade. A Terra não apenas ocupa a zona habitável térmica, mas também possui campo magnético adequado para a preservação atmosférica, uma coincidência que pode ser mais rara no universo do que previamente apreciado. Esta perspectiva enfatiza tanto a unicidade de nosso mundo quanto a importância de proteger as condições que permitem a vida prosperar. Conforme expandimos nossa presença no Sistema Solar, devemos considerar como a ausência ou presença de campos magnéticos influenciará o design de habitats, a duração de missões e a viabilidade de colonização de longo prazo. Os campos magnéticos planetários representam uma interface fundamental entre a dinâmica interna dos mundos e os ambientes espaciais externos. Sua compreensão é essencial não apenas para a ciência planetária, mas para o futuro da exploração espacial humana e a busca por vida além da Terra.